Bem-vindos ao Melhor da Tarde. Vamos começar a semana falando de um assunto muito sério. E eu queria que você, pai, você, mãe, prestasse bastante atenção. Ou você que tenha sobrinhos ou crianças na sua família. Quando a gente fala em desaparecimento de crianças, infelizmente, a gente fala por volta de 20 mil crianças que desaparecem ao ano no Brasil. O que é muita coisa, é um número muito alto. Hoje, a doutora Ivalda Leite, delegada de polícia, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, está com a gente. Doutora Rose Vilela também, que é psicóloga. E, Regina, esse é um assunto tão sério que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente nunca sabe se vai acontecer com a gente, com alguém que a gente conhece ou com um desconhecido. Estar em alerta nunca é demais, né? É, muito bem colocado, né, Kátia? Às vezes a gente acha que é isso, né? Só acontece em filme, só acontece em novela, mas não. Pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Então, por isso que já é importante a gente começar a semana trazendo esse assunto relevante por aqui. E você fez até um resumo, né, desse momento tão triste, mas tão importante da gente prestar atenção. Veja aí. No Brasil, cerca de 20 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano, enquanto cerca de 12 mil são encontrados. De acordo com o relatório estatístico mais recente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2022, a região Sudeste apresentou o maior número de desaparecimento de crianças, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Infelizmente, a estimativa é que cerca de 10% jamais sejam localizadas. Maus tratos, trabalho escravo, exploração sexual, adoção ilegal, violência dentro da família e homicídios cometidos pelos próprios pais são algumas das causas das ocorrências. E um dos tipos de desaparecimentos mais frequentes é a fuga do lar, segundo a Agência Brasil. Desaparecimento de crianças é um problema global. Por isso que 25 de maio é o Dia Internacional da Criança Desaparecida. A data foi escolhida porque em 25 de maio de 1979, aos 6 anos, Ethan Patz desapareceu em Nova York e nunca mais foi encontrado. O desaparecimento de crianças é uma questão social e o objetivo é sensibilizar a população e alertar para as necessidades de atenção constantes, com ações coordenadas para prevenir e solucionar os casos. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. O significado desse provérbio africano também se une ao contexto da cultura nas comunidades indígenas, em que as responsabilidades e cuidados com as crianças não recaem somente sobre o pai ou a mãe, mas sim sobre toda a aldeia. Vamos nos inspirar em nossas origens de sabedoria e amor coletivo? Olha, vou lhe dizer que é uma necessidade que a gente tem hoje em dia de fazer isso, né, Regina? Da gente olhar para quem está ao nosso redor, conheça você ou não, o quanto que essas pessoas fazem parte de um núcleo que a gente chama sociedade. E que a gente não pode ficar a par dessa situação que a gente vê tão triste, né? Kátia, é isso. A gente não pode terceirizar. Não, né? Se a gente está aqui nesse mundo, a gente também é responsável por tudo que está acontecendo nele, né? Então, como fazer parte de tudo isso? Agora, eu estava vendo aqui uns dados, só em 2025, de janeiro a abril, hein? Nem computando maio, já foram mais de 7.331 casos de criança desaparecida. Doutora Ivalda, é muita criança em tão pouco tempo. Na maior parte das vezes, a gente viu na matéria que a Regina fez muito bem, como sempre, por sinal, mas existem vários porquês dessas crianças sumirem. Na grande maioria das vezes, o que vocês veem no DHPP? Como essas crianças são retiradas desse lar? Quando nós falamos de crianças, né, a gente vai até os 11 anos, 10, 11 anos, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seria a partir dos 12, então a gente começa a tratar como adolescente. Mas as crianças são, no caso, infelizmente, para tráfico de bebês, de crianças, né? Tráfico até internacional. Temos o tráfico nacional, que é a criança retirada de um estado. Em alguns casos, a mãe ela é induzida. Casos que eu atendi. Então, olha, nós vamos pagar o seu tratamento,
o seu pré-natal, a gente quer a criança saudável, caso você queira. Quando a criança ainda está no ventre da mãe, está grávida ainda. E aí, dão telefone. A gente pode cuidar. E eles vão para pessoas mulheres, né? Famílias, já com vários filhos e sem condições de muito mais humildes, né? E que a mulher, carente, sim, e que a mulher não quer ela não quer, vamos chamar, um aborto, ela nem tentou, mais um filho. E aí vem a parte financeira, né? Olha, com esse dinheiro, você vai poder cuidar dos outros filhos e nós nos responsabilizamos por esse, mas você vai poder ver o dia que quiser, quando quiser. Esquece. Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo, porque esse telefone não existe mais. A única coisa, eu vou até o hospital com você, eu serei o seu marido, o seu companheiro, eu registro a criança. E depois ele sai com a criança. E sai com a criança e não volta mais, né? Então, de alguma forma, essa criança teve o registro legal. Um registro... Né? Legal no sentido que o homem foi lá e registrou a criança no hospital, né? O que foi inserido é falsidade ideológica. Não, sim, mas digo assim... O papel é bom, né? O papel é válido, vamos dizer assim. Vai tirar RG. Mas o nome da mãe, o nome do pai... Porque o pai registrou com a pulseirinha, tudo bonitinho, tá tudo lá. Mas por isso que é tão difícil de se identificar, porque se a documentação é inicialmente legal para se retirar do hospital, até se saber aonde foi, como tirou a criança, de que jeito, né? Tem um caso que é no interior de São Paulo, e a mãe, então, passado um tempo ali, ela quis saber como estava a filha. Esquece, não tinha mais telefone, não tinha mais nada. Todo o dinheiro que ela recebeu foi em dinheiro, para não só alimentar os filhos de casa, mas fazer um pré-natal para ter uma gestação saudável, a criança saudável. Nós achamos a criança. Acharam? Mas como? Porque nós somos o DHPP, né? Não, o DHPP, mas bota DHPP nisso, porque é um trabalho de formiguinha muito difícil. Por conta de técnicas de inteligência, usando inteligência, o juiz da vara civil, no caso, né? Porque foi uma adoção, assim, vamos supor, na verdade, foi roubaram a criança. Arrebataram essa criança para elas, fizeram uma falsidade ideológica e também deixaram alguns rastros, né? Por exemplo, ela soube descrever o cara e a mulher muito bem. Ele aparecia mais do que ela. Mas a criança estava no Brasil ainda? Estava no Brasil, no fundão da Zona Sul, e outros filhos também foram... eles tinham 5 filhos, 2 naturais e 3 da mesma forma. E eles pegaram essa criança para ser filhos deles? Para ser filhos deles. Eles estavam cuidando da criança. Não se sabe se naquele período ou se depois aconteceria alguma coisa. Mas tinham mais 2 lá com eles? Tinham mais 2. Pequenininhos também? Olha, eu me recordo que essa criança tinha 6 meses, né? Porque a mãe se arrependeu muito rápido. Ela procurou a polícia e tal. E, coincidentemente, o juiz dessa cidade do interior, ali próximo, divisa com o Paraná, entrou em contato, porque o que se sabia? Que eles eram de São Paulo, porque todos os números eram de São Paulo. Mas isso não quer dizer nada. Né? Mas aí nós sempre deixam um rastro, né? E aí nós começamos a ver de onde esses telefones faziam ligações. E aí nós fomos fechando o cerco com a descrição dele. Nosso setor de arte forense fez um retrato falado, mais ou menos, ali, que é muito bom. E nós fomos chegando pelas conversas, pela forma. Tem uma tia, um primeiro nome e o nome que foi registrado essa criança. Nós reviramos esse cartório. Mas, menina, foi muito rápido. Esse processo todo, 6 meses, é muito rápido. É quando o juiz né? busca e a apreensão. Porque, veja bem, foi um caso na vara de famílias e sucessões, né? Sim. Não estava sendo tratado como crime, né? Porque ela entregou a criança, mas ela falou, mas espera aí. Se arrependeu. Eu me arrependi. Sim. Então, num primeiro momento, foi tratado como, olha, houve uma adoção ilegal, né? A brasileira, como eles chamam, né? Sim, sim. E ela está muito arrependida. E aí nos acionaram. E via o doutor Nico, falou, olha, tem um pedido aqui, resolve isso. E doutor Nico também eu conheço bem. Assim. Ele para fazer, isso. Resolver, vão ter que resolver. Aí colocamos todo mundo, né? Bom, e aí técnicas usando tecnologia e inteligência, nós chegamos. Óbvio, a gente percebe que
que tinha ali, né, um certo... a situação econômica era um pouquinho melhor, também não era nada assim, mas a troco do quê, né? Porque a mulher podia ter filhos, ela era jovem. Ele também. Pra que isso? Não, e outra, né? Criança não se compra. E não é, criança não se compra. né? E é bom falar isso porque tem todo o processo legal, né? Tem o processo legal. Tem a forma correta de se fazer, não é o crime e adotar. E quando ela é ouvida, né? e o marido, eles falam, em momento nenhum, nós queríamos dar para adoção, a gente queria ajuda. E eles falaram, nós vamos ajudar, porque a gente faz isso, tal. Foi meio que, e aí todo mês, um dinheirinho, todo mês, ele viajava até lá. E dava dinheiro para ela. Dava um dinheiro. E as outras duas crianças? Encontraram os pais? Crianças, então, essas duas outras crianças foram depois. Eu não pude acompanhar até o final, mas essas duas crianças, já com testemunhas da família, que não eram mesmo deles, mas aí tem uma dificuldade que vai ser mudada agora pela Polícia Civil de São Paulo. Qual? A criança não tem identidade, porque ela começa a ter as digitais depois de um determinado tempo que se forma. E nós tivemos um caso vamos chamar de criança, um caso de desaparecido reverso, no multiverso, né? Nós achamos a criança e não sabia de quem ela era. E aí a juíza nos deu 48 horas para achar. Mas é pouco tempo, né? 48 horas e a criança não falava, ela não verbalizava. Então, impossível, né? Como você vai saber? Achamos. Não acredito. Vocês acharam em 48 horas? Mas com a ajuda de vocês, da imprensa, porque e de rede social. Então, a gente vê o quanto que é um trabalho árduo, extremamente importante e que precisa da ajuda da população. Sim. Por isso que é importante a gente ter espaço para a gente falar abertamente sobre esses assuntos e saber a qualidade de trabalho das investigações do DHPP. Porque a gente comentava antes de começar o programa, muitas vezes se fala do que não funciona no país. Gente, a gente tem que falar o que funciona, enaltecer e mostrar o que é real. Ah, mas tem coisa errada. Tá bom, mas já tem muita gente mostrando, concorda? Então vamos mostrar o que funciona para a gente poder olhar e falar, qualquer pessoa que eu achar que era meu vizinho, de repente uma criança apareceu, eu denuncio. Se não for nada, não foi nada. Mas se for uma criança sequestrada ou roubada... E a denúncia pode ser anônima, entendeu? Então... É garantido o sigilo. E nós temos lá... primeiro que para trabalhar no DHPP, tem que gostar muito de investigação. Porque nós mexemos com morte, a parte de homicídios, mas nós corremos atrás na parte da divisão de proteção à pessoa para salvar uma pessoa. E é isso que eu gostaria de usar o seu programa, lógico. A sua capilaridade, né, a sua audiência, porque é isso, a divisão de proteção à pessoa que muitas pessoas acham, é isso, nós estamos protegendo, buscando e dando esperanças e falando com aquela mãe e são pessoas preparadas. Só trabalha lá quem quer, porque é muito difícil. E tem que estar preparado emocionalmente, não é só tecnicamente, porque, né? Porque o ano passado nós tivemos 2 crianças desaparecidas, então, e elas foram mortas. Encontradas mortas, uma pelo tio e a outra por um vizinho. Né, eu lembro desses casos. Foram as meninas, a Lana, se eu não me engano, não foi a Lara, lá tinha um outro nome, mas... me chocou tanto quando ela sai com o conhecido. Porque a câmera pega, né? Ela sai. Tinha uma imagem muito ruim, né? A mãe trabalhava, ela vivia. Ela já era vítima de abuso do irmão, das crianças, provavelmente até desse vizinho. E ele sai com ela e a cena me deu porque eu lembrei de crianças que eu conheço, de filhas de amigas, de sobrinhas, de afilhadas. É difícil não tocar, né? Não tem como, né? Isso o tempo Quando todo. ela sai segurando e olha para ele, e ele é mais alto, ela dá um sorriso e ela faz assim na cabeça e faz assim no pé, né? Assim, tipo, e vai rindo. E ele volta sozinho. Então, primeiro foi registrado o desaparecimento. Quando nós tivemos acesso à imagem, aí nós fomos atrás dele. E aí ele nega, depois ele sai, aí nós encontramos ela morta dentro de infelizmente, 4... E essa equipe, liderada pela doutora Bárbara e equipes, nossa, eles são maravilhosos. A gente tem até um curso feito, né, que uma universidade nos proporcionou, que é o enfrentamento do luto. Porque eu não deixa de ser um luto. Como que eu explico para uma mãe? Olha, nós fizemos tudo. Achamos sua filha. Acharam?
Vem a esperança, né? Então, a criar a esperança é uma coisa. E eu faço questão de atender mãe por mãe, pai por pai. Eu quero saber. E o caso, embora não seja adolescente, de me amar, começou pela escuta. E outros casos, que é ouvir a mãe. Me amar, que você disse que a mãe foi denunciar que o filho não entrava mais em contato com a família. A delegada ouviu, olhou, falou assim, mas para onde? Ele falou, ele recebeu um convite. Uma mãe super humilde, ele recebeu um convite. Acho que o Gustavo é um amigo dele, sabe? Parece que era para ir para Tailândia. Ela me ligou, Tailândia. Eu falei, tráfico de pessoas. Com o que ele trabalha? Um pouco de TI, faz telemarketing, não sei o quê. Ele queria muito conhecer a Tailândia. Pronto. Acionamos a Federal, Ministério das Relações Exteriores e uma ONG que trabalha só com isso, que é a Êxodos Hold, que foi uma delas com 2 filhas. Então, olha o desprendimento. A Cíntia tem 2 filhas, ela é uma representante, uma parceira. E quando nós falamos do caso, ela foi negociar com o Exército Revolucionário. Ela foi revolucionar? Ela foi lá negociar. Negociar lá? Ela foi negociar. Mas ela se colocou à frente de uma... A ONG tem esse conhecimento, lógico, tem pessoas, tem a polícia de lá que conhece, porque tem muito tráfico de pessoas lá, inclusive de crianças. Mas é importante ver a disposição dela de se colocar até em situação de perigo. Não, porque ela tem 2 filhas. Ela foi lá... Então, e tá lá a revolução, lá o exército revolucionário, e eles fogem, porque eles falam, a última mensagem é, vamos tentar fugir. O Luke e o outro. E aí nós começamos a entrar em contato com esse amigo, e conversa daqui e tal. Eu falei assim, eu tô precisando de sua ajuda, Cíntia. Eu não sei falar, o que fala em Bangkok? Bangkokês? Porque mandaram ligar na polícia de Bangkok. E eu falei, eu não... Né? Então ela foi intermediando isso tudo. Ela consegue, porque eles têm, né? É a ONG Êxodos Hold, com quem é uma ONG muito séria, é mantida pela União Europeia tal, e elas tratam de tráfico de pessoas. Não interessa se é criança, se é... Adolescente, adulto, então, homem ou mulher. Homem ou mulher, e em que situação é? A maioria... adolescentes é para exploração sexual. E a gente fica pensando, né, doutora Rose, a doutora Ivana falando, Ivalda, a gente vê o quanto que é importante esses profissionais estarem bem, não digo treinados, mas equilibrados emocionalmente. Porque você depois falar para a mãe, como você disse, né, Ivalda? Eu não consigo. Eu encontrei sua filha, que bom, mas ela estava morta. Difícil, então, é todo esse preparo do profissional e depois da mãe que precisa ser acolhida nessa hora também, né? Um acompanhamento, né? Não sei se vocês fazem um acompanhamento, porque é difícil, né? Você o acolhimento, nós temos lá, assim, todo o acolhimento, a divisão de proteção à pessoa, eu digo que é um xodó lá nosso, porque é do acolhimento, né? Que é tanto a da discriminação, a DECRAD, né, que é a 2ª Delegacia de Crimes contra Racismo, Intolerância e Discriminação, que é todo dia. É todo dia, mas muitos casos por dia, mas né? É impressionante, do jeito que a gente vê. E depois nós temos abuso infantil, sexual, abuso sexual que está também, esquece. É um absurdo, eu estou com medo de falar isso, mas eu acho que a gente está perdendo a nossa juventude, a gente está perdendo nossos jovens. Assim, não é um alarme, mas a gente tem que estar muito atento a esse caso de discórdia, tá? Porque aí também é um motivo para o adolescente fugir. É verdade. Porque eles se conhecem nas redes sociais, tem toda uma sedução, né? Esse pessoal que está por trás, tem toda uma sedução, eles acham assim, e uma preocupação, né? Os pais falam, porque meus filhos estão dentro do quarto, tranquilos. Estão seguros. Estão seguros. Vai nessa. Mas você não sabe, eles estão interagindo com o mundo, que a gente não faz ideia. É melhor estar em casa do que na rua, né? E aí o desaparecimento, e aí saindo um pouco de criança, você entrando aí para 11, 12 anos, até 13 anos desses adolescentes, em alguns casos, eles somem mesmo por vergonha, ameaça, eles não querem passar por aquilo, então eles saem de casa. Fogem para qualquer lugar. Suicídio, infelizmente. Muitos casos, é verdade. Muitos casos. E aí a gente fica procurando, né?
E lógico, a mãe sempre tem razão, a família sempre tem razão para nós. Olha, eu vou ter que dar só uma pausa rapidinho, depois a gente vai entrar aproveitando no caso da criança, filha da Cristiane, que ela em fevereiro sumiu e depois de um dia, graças a vizinhos que ficaram atentos, o vizinho percebeu que alguém gritava, ele foi ver e a menina estava na casa vizinha. E o que salvou essa garota foi justamente esse vizinho atento, essa vizinha atenta, que não ficou parada esperando, será que eu ligo? Será que eu não ligo? E ela fez a parte dela. Vou voltar já para esse assunto, mas vamos rapidinho lá para o Rio de Janeiro. A gente está com o repórter Thiago Carvalho na coletiva de imprensa. Já começou a coletiva do treinador italiano Carlo Ancelotti, que está no Rio de Janeiro, vai se apresentar para a seleção ou ainda não? Boa tarde. Thiago. Boa tarde, Kátia. Ainda não, tá para 10 minutos. Travou. Vamos ver se agora vai. Vamos tentar de novo, tá? Tá me ouvindo, Thiago? Brasileira, ele que vai ficar responsável então por... Nós estamos com um probleminha na conexão. Então, quando você conecta, vamos voltar aqui com a doutora Ivalda e a doutora Rose Vilela. Lembrar, gente, que a gente está falando de um assunto muito sério, que é o desaparecimento de crianças, adolescentes e mais, né? Como a gente trouxe o caso agora com a doutora Ivalda, dessas mães são alienadas por algumas pessoas, dizendo que vão acolher essa criança, mas que ela pode ver sempre que quiser essa criança. E, na verdade, não é assim que na prática funciona e isso é um crime. Vamos conversar agora com a Cristiane Oliveira Santos, que é mãe dessa garota, que hoje tem 9 anos, desapareceu em fevereiro. Antes de mais nada, Cristiane, muito obrigada por você falar com a gente. A gente sabe o quanto o seu relato é doloroso, mas o quanto que, graças a Deus, a gente tem muito a comemorar, porque você encontrou sua filha nem 24 horas depois que ela tinha sumido, não foi? Sim, foi bem difícil, né? Eu nem esperava, porque ela nem sai de casa, não brinca na casa de ninguém, eu deixo os amiguinhos brincar aqui, que daí eu cuido, né? Não deixo ela sozinha em lugar nenhum. Ela não posa nem nas irmãs dela, não vai nem nas irmãs, fica muito tempo. Agora, como que ela foi aliciada por esse vizinho para que ela fosse até a casa dele? Porque foi aliciada, né? Já que ela não tinha o hábito de brincar na rua, de sair de casa, como ele conseguiu retirar ela da casa de vocês? Foi assim, ó. Tem uma pracinha na rua de trás, só dobra na minha rua, tem uma pracinha. E daí nesse dia, tava um dia bonito, daí as crianças tudo foram brincar e ela nunca vai. Daí eu peguei e deixei ela ir um pouquinho. Só que daí passou meia hora e eu já notei que ela tava demorando, porque ela não fica 20 minutos em lugar nenhum. E daí eu fui de atrás dela, vi que ela não estava lá, daí eu achei que ela estava na minha mãe, que é no mesmo caminho da minha casa, é bem pertinho da minha casa, a casa da minha mãe. E daí passei ali, ela não estava. E ali foi o meu desespero, porque eu vi que tinha acontecido alguma coisa. Quando que você percebeu que, de fato, a sua filha tinha sumido? E o que você fez? Você ligou para a polícia para pedir ajuda? Você avisou os vizinhos? Que atitude você tomou nesse momento? A primeira coisa que a gente fez já foi, a família toda já saiu a procurar. E daí já liguei já para a brigada, já mandei foto dela já. E botei nos grupos. E toda a comunidade já começou a chegar e começaram a procurar. E a gente foi a madrugada toda procurando. Eu fiz áudio chamando ela e pedindo para quem tivesse com ela que deixasse ela. Que a família estava procurando, né? E daí teve gente que falou que ela poderia ter ido para casa de algum amiguinho, algum colega. Só que a gente é mãe, a gente conhece o filho da gente. Eu sabia que ela não tinha ido. Isso aí. E aquele instinto, né? Aquela coisa de falar, eu sinto que não é isso, eu tenho que ter pressa. A mãe sabe, alguém né? tá próximo que sabe. Esse 48 horas não existe. Isso aí é uma lenda. Tem que acabar com isso. E tem que correr contra o tempo, na verdade, Exatamente. né? Porque se talvez, né, Cristiane, vocês não tivessem avisado a vizinhança toda, porque foi uma vizinha que ouviu uma criança gritar e avisou a polícia, não foi assim? Como foi? Não foi. Não? Na verdade, essa vizinha fizeram um depoimento como ela tinha achado, mas não foi. Não foi? Como foi? Essa mesma, assim, ó,
A gente começou a ir atrás de câmera. O primeiro lugar que a gente foi no Amarcém, que era na frente da praça. Que era o germe lá que tinha sequestrado a minha filha. E daí ele apagou as câmeras. Eu chorando, desesperada lá, e a minha filha já estava dentro de um buraco. Ele trabalhava, era dono do bar? Que tinha as câmeras, ele apagou? Ele era dono do bar, do Amarcém, era um armazém, um bar, bem na frente da pracinha. E ele, quando viu que vocês estavam atrás, ele apagou as imagens. E como que você soube que a tua filha devia estar lá ou poderia estar lá com ele? Eu não desconfiei de nada no momento, mas o meu marido já desconfiava já. Mas ele tinha notado alguma coisa de estranho nesse homem, alguma coisa assim ou não? É porque ele tinha vindo para cá fazia uns 8 meses. Era pouco tempo. Então a gente conhece todo mundo aqui. Eu moro há 18 anos nesse mesmo lugar. Então, quer dizer, você falou, o único que chegou em pouco tempo foi esse. E quem que descobriu onde estava sua filha? Como aconteceu isso? A gente começou a ir atrás de câmera. E daí tinha lugar que daí de noite a brigada não podia ter acesso, porque eles não têm permissão. É só a civil. E daí a civil, no outro dia, daí a gente foi, o povo foi, a comunidade foi na casa dessa mulher para pedir as câmeras, e ela disse que ela não podia dar porque ela não sabia mexer e o marido dela tomava remédio para dormir. E aí? E daí no outro dia, de manhã cedo, que nós não dormimos, eu fechei a João de Magalhães, a gente fechou que não deixou os carros passar, a rodoviária apoiou a gente também. E daí eu peguei e falei, já estamos perdendo tempo aqui, vamos voltar a procurar. E nisso uma amiga minha falou, quem sabe a gente vai lá no civil para ir ver as câmeras que essa mulher não queria dar, e uma outra câmera que tinha, mas que a gente não tinha pedido, mas que teria que ter a civil para ter acesso. E aí? Só que quando eu fui na civil, a civil já estava olhando, olhando as câmeras, já estava terminando de olhar as câmeras já. E aí, dessa vizinha. E tinham visto alguma coisa? E eles viram nas câmeras a hora que ela entrou e não saiu mais. Ai, que graças a Deus. Gente, para vocês verem como essas câmeras de segurança, às vezes tem gente que fala, a gente vive num reality show. Não, você vive e tem que viver num lugar que você tenha segurança. Porque se não fosse essas câmeras, você não teria achado sua filha, né, Cristiane? Sim, e ali é que eu digo assim, conhecido, né, não conversar com estranho. Na cabeça dela, ela é criança de 9 anos, é tão inocente, não tem maldade nenhuma na cabeça, que a gente vivia comprando ali, porque era uma armazenzinho mais perto. Então, para ela, não era uma pessoa estranha mais. Mas ele não chegou a abusar da sua filha, né? Não, graças a Deus. Mas graças a Deus. Como eu sempre disse, né? O abuso que eu digo, né? Teve o abuso, né? Porque ele passou a mão nela, ele tirou a roupinha dela, ele bateu nela, né? Mas graças a Deus não teve estupro mesmo, né? Agora, a doutora Rose, que é psicóloga, está com a gente vê o quanto que é importante, né, Rose? Não só a criança ser acompanhada nesse momento, mas a mãe e a família toda. A família toda. Tanto que o indicado é terapia familiar, quando acontece uma coisa dessa, porque todos ficam abalados. E mesmo que não tenha tido um estupro, ela foi abusada. Sim, isso é abuso, né? Abuso de poder, porque todo abuso é um abuso de poder. Sim. Mas especificamente alguém que teoricamente ela já achava que era conhecido, então ela já tinha ali um pouco de confiança, ele coloca... Então imagina o trauma dessa menina com 9 anos de idade. E da família. É um trauma. Dessa mãe, desse pai. Sim, para a mãe, para o pai, mas eu digo assim, para ela que passou pela situação de não saber e o medo desses pais também, né? E a gente como mãe, viu, Cristiane? Eu fico me colocando no seu lugar e pensando, cara, vocês ainda tiveram um movimento tão importante de coletivo. Era o que a gente falava há pouco de coletivo, né, doutora Ivana? Que é você juntar todo mundo, não, vamos fechar as ruas, vamos deixar os carros passarem, e ao mesmo tempo a polícia também junto, ajudando, quer dizer, isso ajuda. A comunidade, né, todo mundo, né? Todo mundo se uniu. E como... Eu não esperava, assim, teve gente que veio de Santa Catarina, de Capão, de todas as cidades do lado que vieram. Então,
É, muito bacana. para ver o quanto que existe gente boa nesse mundo e o quanto que a gente tem que olhar para isso. É a solidariedade. É a solidariedade. A empatia, olhar para o outro. É você sair da sua condição e falar assim, bom, eu posso estar lá, aqui eu não vou fazer nada, mas lá eu posso ajudar de alguma forma. Eu vou e vou ver o que acontece. Hoje, como que está a sua filha, Cristiane? Hoje ela tem pesadelo ainda, né? Ela está se tratando com o psicólogo, mas ela está frequentando a aula direitinho. Está fazendo aula de jiu-jitsu também, já está com 4 graus já. Que bonitinho. É um orgulho para mim. E olha, e ela vai ter muito orgulho cada vez mais de você, do seu marido, de todos aí da região, porque se não fosse por essa união, volto a dizer, pela sua determinação, pelo seu escutar o que a sua intuição diz, talvez a sua filha não tivesse tido oportunidade. E aí a gente vê o quanto que esses minutos, esses segundos são cruciais para a gente conseguir resgatar alguém que está numa situação tão complicada como sua filha esteve. Um beijo para você e que você consiga aí com o seu relato e tenho certeza que vai ajudar outras tantas famílias que quando sentirem a falta dos seus filhos vão pensar logo no que aconteceu com você, o que você fez, o que a sociedade, a equipe ao seu redor fez para conseguir trazer a sua filha de volta. Um grande beijo, viu? E fiquem com Deus. Beijo para vocês todos aí também. E é bem dolorido tocar nesse assunto, mas a minha experiência, eu posso ajudar outras pessoas a cuidar mais, assim, ó, e não confiar nem nos conhecidos. Tá sempre de olho. Mas posso te dizer, é muito complicado isso. Não dá pra gente julgar o pai e julgar a mãe, porque a menina nunca nem saía de casa. Foi uma vez só. Mas graças a Deus ela está de volta e que você com certeza vai ajudar muita gente. Pode ter certeza que vai mesmo. Um grande beijo, viu? Doutor Ivan. Esse é o sentimento que fica, né, dos pais, a culpa. E não pode ter a culpa, e a culpa, né? Ai, por que eu não cuidei, por que eu não vi, por que eu não fui atrás, por que eu não levei, por que eu não busquei. Eu acho que a gente tem que ficar atento, né, doutor Ivana? Mas foram só 2 minutos. Mas às vezes 30 segundos, né? 30 segundos, né? Porque pode ser um predador mesmo, né? Não necessariamente sexual, mas assim, que está ali em busca de uma criança, até para o tráfico internacional, que é uma coisa muito comum.